Aleluia. Glória a Deus. De vez em quando eu deixo os meninos do louvor me apertado assim. E eles saem até mais ou menos. Deus abençoe a boa vontade deles. Isso faz parte. Amém? Ainda mais quando o pregador está com a garganta ruim, aí tem que ajudar mais ainda. Amém? Aleluia. Vamos orar. Em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai Santo, que os louvores dedicados a Ti neste lugar inundem os céus, a sala do trono. Meu Pai Santo, e que seja, meu Pai Santo, a Tua resposta nesse lugar, meu Pai, como a fumaça que enche o templo. E meu Deus, visita o Teu povo. À medida que o Teu povo clama a Ti, à medida que o Teu povo se derrama diante de Ti, à medida que o Teu povo, meu Pai Santo, meu Pai Santo, se prostra aos Teus pés, visita a Tua casa, esta casa de oração, seja repleta da Tua presença, e o Espírito Santo da glória transborde em cada vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque esse é o nosso ofício aqui neste lugar, é Te adorar. Aqui nós produzimos adoração para Ti, meu Pai, em o nome de Jesus. Também, meu Pai Santo, nós oramos agora dedicando os dízimos e ofertas a meu Pai Santo que foram entregues em fé, fidelidade diante de Ti, meu Pai. A Tua palavra nos diz, meu Pai Santo, que nós devemos devolver a Ti, meu Pai Santo, Deus Santo, a primeira parte das nossas fazendas. E aquele que crê na Tua palavra, ele certamente prosperará segundo a Tua promessa, meu Deus. Tu és Deus de bondade, mas também é Deus de princípios. E os princípios, uma vez obedecidos, eles trazem bênção sobre nós. Que sejamos, ó meu Pai Santo, abençoados, conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Mais uma vez eu cumprimento a todos os nossos visitantes, você que foi chegando ao longo do culto, que Deus te abençoe de uma maneira especial. Você que nos acompanha aí pelo nosso canal no YouTube também, que Deus te abençoe poderosamente. Saiba que Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. E esta palavra se encontra lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 5. Aleluia. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Amém? Todos encontraram? Aleluia. Versículos 5 e 6 serão o texto da nossa mensagem nessa noite. Diz assim: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve nenhum sossego. Antes, de todos os modos, estávamos atribulados, lutas por fora e por dentro temores. No entanto, Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Amém? Tome seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia. O título da nossa mensagem nessa noite é o Deus que consola os abatidos. Você pode repetir comigo? Deus. Amém. O ensaio foi mais ou menos, agora vamos fazer de verdade? Deus consola os abatidos. E por incrível que possa parecer, de um primeiro momento ao lermos esse texto,
O abatido aqui é o tão forte apóstolo Paulo aos nossos olhos. Hoje pela manhã, a irmã Solange estava aqui na classe dos adultos, ministrando a escola bíblica dominical. Inclusive, eu quero aqui deixar uma breve repreensão a você que não tem vindo à escola dominical. É na escola dominical que você aprende Bíblia. Você não vai aprender Bíblia em casa, você não vai aprender Bíblia no YouTube, você não vai aprender Bíblia lendo livros. Isso é complemento. É na escola bíblica dominical que temos o crescimento. Porque aqui a palavra, ela é compartilhada no meio do povo de Deus. A escola bíblica dominical é o principal segmento da igreja. Tem crente que ama domingo à noite, mas o domingo de manhã é o lugar de crescimento. Domingo à noite é o culto de comunhão, mas o lugar de amadurecimento é a escola bíblica dominical, onde a palavra ela é aprendida na nossa linguagem, segundo a nossa realidade. Nós temos o zelo de estudar Bíblia. Sem invencionice, a gente fica muito preocupado, que são dias assim tão maus, e dias de pregadores e pregadoras em busca de estrelismo, e muita gente tem se envolvido com esses pregadores pós-modernos, principalmente pós-pandemia. Uma onda assim crescente de gente querendo fazer sucesso a todo custo, e por vezes querendo usar o evangelho como uma alavanca de impulsionar crescimento. O evangelho não é isso. Paulo fala que o evangelho, ele não é para o meu benefício. O evangelho, ele, pelo contrário, ele causa em mim morte. O evangelho, ele é uma tremenda de uma contramão do mundo. A Bíblia diz que o mundo está imergido em trevas da ignorância, da falta de conhecimento de Deus. E Paulo fala que isso só é quebrado com a pregação do evangelho. Se o evangelho não for pregado e ele não for entendido na minha vida, vou continuar em densas trevas. Entenda, a escola bíblica dominical é lugar de amadurecimento. É um lugar de crescimento, de aprendizagem. E a irmã estava ministrando aqui na segunda carta a Timóteo. Ali Paulo estava na sua prisão, denominada prisão marmetina. Era a prisão dos condenados, era a sentença de morte daqueles dias, era a cadeira de morte daqueles dias, a cadeira elétrica daqueles dias, a câmara de gás, a injeção letal, porque dali ele não escaparia vivo, e ele sabia disso. E ali em Roma, naquele lugar, que era uma construção assim, sem janelas, mas era como se fosse um fosso, no qual a pessoa era descida ali aquele lugar, e ficava ali naquela masmorra, semelhante à masmorra que Jeremias esteve antes do seu martírio também. Alguns homens da Bíblia estiveram nesta situação que Paulo se encontrava, e ali naquela prisão, ele, já sabendo que não sairia vivo, ele declara que ele estava sozinho naquele lugar, que ninguém estava com ele.
já era um homem idoso, era um homem doente, era um homem já sem família. E ali a proximidade que ele tinha nem era tanto dos soldados, mas ele fez aquele pedido, aquele famoso pedido, que fosse a ele levando os pergaminhos, e que o seu jovem discípulo estivesse ali presente com ele. E aqui nesta passagem que nós lemos, era uma situação semelhante, porque Paulo aqui estava livre, mas ele estava na Macedônia. E o nome Macedônia, ele significa terras extensas. E Paulo aqui, ele também encontra-se solitário. Aqui ele encontra-se na sua terceira viagem missionária. E aqui ele declara ali que ele estava sofrendo pressões, de toda forma, pressões externas e pressões internas. Pressões externas, porque ele estava sendo duramente perseguido por aqueles que eram contrários à pregação do Evangelho, principalmente os judaizantes. E pressões internas, que eram todas as formas de investidas do diabo contra a vida dele. E aqui ele se declara, abatido por causa da tamanha adversidade que ele se encontrava nela. Não era pouca coisa. Um homem que foi o elemento usado por Deus para a pregação do Evangelho além fronteiras judaicas. Um homem que suportou tantas crises, um homem que suportou tantas dores, um homem que suportou grandes sofrimentos. Aqui ele se declara no limite. Aqui ele se declara abatido, aqui ele se declara humanamente fragilizado. Aqui ele se expõe de uma forma muito clara, dizendo que as lutas estavam grandes demais. E o interessante é que nós percebemos aqui que mesmo ele declarando que ali desde que chegou a Macedônia, ele não teve nenhum sossego, nem de dia e nem de noite. Mas ele declara que Deus estava o socorrendo nas suas lutas. E a declaração que ele faz é: que ele entende que Deus é o Deus que consola aquele que se encontra já sem forças para lutar, aquele que já está à beira da morte, aquele que já está tão abalado, que não resta nenhuma alternativa a não ser uma
intervenção poderosa do Senhor na vida dele. Peço aos irmãos aí desculpa, porque eu vou estar tossindo um pouquinho, que a garganta está bem. Mas entenda uma coisa aqui, meus irmãos. Quando ele se declara abatido, e ele revela que Deus enviou esse auxílio, o auxílio de alguém que já estava entrando em colapso, alguém que já estava colapsando, alguém que já estava se esvaindo em suas forças, tanto físicas quanto espirituais. Ele declara que Deus lhe envia um socorro oportuno. E aí, se a gente for conversar com alguém que se julga super espiritual, vai falar assim: ah, mas Deus enviou um anjo. Deus enviou um ser advindo lá do terceiro céu, trazendo para ele um manjar espiritual, o qual fortaleceu, ou que ele fora renovado no Espírito Santo, ou que ele teve uma outra experiência no terceiro céu. Não. Aqui ele declara que o envio que Deus deu a ele foi a chegada do seu discípulo Tito. Nada de sobrenatural. Deus envia para ele um consolo bem humano. Tito em grego é enfermeiro. Deus envia bálsamo àquele que está enfermo. Deus envia cura àquele que está fragilizado. Deus, ele restaura a força daquele que está praticamente caído, não por causa do pecado, mas por causa das lutas que vinha sofrendo, mas por causa das tribulações na qual eu estava passando, por causa dos temores que enfrentara. Deus envia socorro em tempo oportuno, segundo a nossa específica necessidade. Claro que o termo anjo significa mensageiro, mas não foi um espírito ministrador, foi uma pessoa de carne e osso. Os anjos também são pessoas, mas estou falando aqui que Tito era uma pessoa comum. E compreenda uma coisa: em certas situações que nós passamos, e às vezes são situações muito extremas, que tudo que nós precisamos é a presença de um amigo ao nosso lado. É evidente que crente que se julga espiritual demais não vai entender nada disso, vai pensar que a gente precisa de outra coisa. Ou então o crente que tem a mente muito capitalista vai pensar que o socorro é uma questão financeira. Mas Deus aqui envia alguém como Paulo.
para trazer-lhe alívio físico e espiritual. Eu digo para você, o crente maduro na fé, ele sabe cultivar amizade. Tem gente que pensa que ele é tão crente que ninguém vai conseguir nunca estar no nível dele. Ele não sabe enxergar a dificuldade do outro. Ah, mas eu gosto de orar sim. Ora, mas se você for viver em carreira solo, eu leio a Bíblia sim, eu gosto de falar de Bíblia. Tem que às vezes mais me cansa, irmãos. A gente está perto de alguém, a pessoa assim, talvez a pessoa gosta de estudar um pouquinho, e vai querer ensinar grego, hebraico para a gente. Fala assim, não, mas que chatura. Em primeiro lugar, como se a gente não soubesse. E em segundo lugar, mal, estou com dificuldade até no português. Tem gente que quer mostrar que sabe demais. Que chato. Isso é enfado. E não tem vida. E a pessoa é uma pessoa solitária, uma pessoa amarga, uma pessoa que está precisando de um consolo. Está precisando de alguém que lhe empreste um ombro, está precisando de um joelho para orar junto com ele, o camarada querendo falar grego. Eu vou falar que ele vai falar russo. É chato isso, as pessoas não entendem isso. Aí tem gente que pensa que a gente é pastor, que a gente vai falar em línguas toda hora. Imagina chegar lá no açougue e pedir 1 quilo de carne em línguas. É coisas mais ou menos do sentido assim, a gente é humano. E com problema. Pastor, me ajuda a resolver o meu problema. Aí a gente tem que falar com a pessoa assim. Aliás, fala assim, pastor, resolve o meu problema, pastor. A gente tem que falar com a pessoa assim, ou então se alguém te pedir para você resolver o problema dele, fala com a pessoa assim, não, eu não vou resolver o seu problema. Eu posso te ajudar a resolver ele. Agora o seu problema quem resolve é você, ué. Se eu ficar comprando os seus problemas, eu vou infartar, vou dar um derrame, vou dar alguma coisa assim, porque já bastam os meus, eu posso te ajudar nos seus problemas. Ah, mas Jesus Cristo, Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Jesus já deu a vida pelas ovelhas dele. Eu não sou Jesus. A ordem não é essa. Não queiramos ser além daquilo que somos. Não queira com que você seja algo além daquilo que Deus planejou para que você seja. Você é você. E Deus, Ele tem um propósito em pessoas que vão andar com a gente, pessoas cheias de problemas. Como se eu não tivesse problemas, como se eu fosse um camarada perfeito. A Bíblia cita por diversas vezes, vou falar só no Novo Testamento. Eu esqueci da contagem aqui agora. A Bíblia cita diversas vezes o termo perfeição. Talvez a passagem mais conhecida seja Jesus ali no final do Sermão do Monte, falando ali aos discípulos, olha, sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Aí a gente pensa assim, que coisa impossível é ser perfeito como Deus é perfeito. Aí eu digo,
Se você pensa que perfeição é ser impecável, é impossível mesmo. Que Deus é impecável. Eu não sou impecável. Você não é impecável. E ninguém que vai estar perto de você é impecável. Deus é. Jesus Cristo é. Nós não. O texto diz o seguinte: sede vós maduros, assim como o vosso Pai é perfeito. Não existe um termo melhor ali na linguagem ali daquele tempo para querer expressar algo que você chegasse mais perto de Deus na nossa condição do que maturidade. Porque não tem como comparar o ser de Deus com o ser nosso, é impossível. Mas nós podemos ser maduros, perfeitos não. Impecáveis não. Teve um dia que nós estávamos num trabalho de jovens, e ali o pastor pregando, e tem uma canção muito linda, que diz o seguinte, assim, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria, dono dos meus dias. Aí o pastor falou assim, mas quem que pode cantar essa canção? Quem está fazendo isso? Falei assim, meu Deus, mas por que as pessoas teimam tanto em atropelar a palavra de Deus? Se ninguém pode cantar, a Bíblia é mentirosa. O problema é se eu não posso cantar. Não estou aqui para medir o outro, estou para medir a mim. A Bíblia diz que o maduro, ele julga a si mesmo. Alguém pode cantar. Alguém pode falar. Agora eu preciso ver a minha realidade. Eu. Qual é a minha realidade diante de uma exigência tão sublime quanto essa? Mas Paulo aqui, voltando ao texto, a restauração aqui do ânimo de Paulo, a restauração do vigor de Paulo, não foi uma enxurrada de poder que veio do trono de Deus, mas foi uma pessoa que veio ali fazer-lhe companhia. Foi um discípulo chegado de Paulo, um amigo que Paulo tinha, que veio fazer-lhe companhia e que veio trazer a ele notícias da igreja de Corinto. Paulo precisava tão somente disso e mais nada. Ele não precisava de nada além disso. Deus mandou para ele na medida certa. Ele estava aflito porque ele tinha escrito a primeira carta aos Coríntios, aflito no seu espírito, porque ele tinha escrito a primeira carta aos Coríntios, mas ele ali, naquele lugar distante ali da cidade de Corinto, ele não sabia quais eram os resultados práticos daquelas exortações sobre divisão, sobre maturidade, sobre aqueles diversos problemas que estavam dentro da igreja de Corinto. Ele não sabia. E ele, um dos motivos de aflição é que ele queria ter notícias disso. E Tito foi o porta-voz que trouxe a ele as boas notícias de que a exortação que ele tinha feito contra os pecados em Corinto estavam surtindo efeito. Paulo amava as comunidades de fé na qual ele passava. Nem todas ele era o fundador, mas ele amava ali aqueles lugares. E seu espírito, ele se movia dentro de si, porque ele queria que os irmãos andassem firmes na fé. E ele identificava os problemas e pastoralmente
e apostolicamente falando, ele também os corrigia. O primeiro resultado do encontro de Tito com Paulo foi esse. E o segundo resultado é que Paulo precisava de um alento físico, natural. Nós somos pessoas naturais e precisamos nos realinhar segundo os nossos problemas naturais. Não somos super-homens, não somos super-crentes. Somos pessoas com demandas físicas e precisando resolver essas demandas. E nada melhor do que alguém estar conosco nestes momentos. Porque a Macedônia era uma terra muito grande. Paulo não ia dar conta de percorrer, de fazer aquilo tudo sozinho. Aquele que não sabe andar com alguém, essa pessoa está fadada a encerrar toda a sua trajetória de vida assim que ele partir. Tem gente que não sabe tratar, não sabe formar um discípulo. Tem gente que não consegue ensinar o que sabe. Tem gente que não consegue, não tem a menor paciência de ter alguém do seu lado. E eu digo que isso é uma doença gravíssima que a pessoa adquire. E na hora que essa pessoa ela parar, por mais que ela seja boa naquilo que faça, se ela não consegue ter uma pessoa do seu lado, aquele grande talento que ela tem vai acabar com aquela pessoa. Muita gente na história, até na Bíblia, homens que não, por falta de andar com alguém, não conseguiram transmitir conhecimento, não conseguiram formar um discípulo. A Bíblia ela declara uma ordem expressa à igreja. A igreja é uma agência formadora de discípulos. Crente precisa gerar crente. Crente precisa formar novos crentes, discípulos, gerando discípulos. Mas isso é uma questão de relacionamento. Isso é uma questão de vivência, de convívio. Eu não convivo com ninguém porque eu tenho medo das pessoas descobrirem como eu sou. É a melhor oportunidade para você mudar de vida, é você conviver com alguém. A melhor oportunidade para você transformar alguém, ser transformado, é quando você trava relacionamentos com alguém. Olha, nós nunca descansaremos. Ninguém nunca vai descansar se for uma pessoa solitária. E os nossos dias estão gerando pessoas assim extremamente isoladas, solitárias e cansadas. Nós vimos aqui, quem veio aqui na semana passada, acompanhar as palestras sobre família, aprendeu tanto.
Foi um tempo especialíssimo. Tempo de crescimento. A nossa geração é uma geração esgotada, porque é uma geração solitária. Pessoas esgotadas, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. Pessoas que não têm mais, famílias que não têm mais relacionamento na mesa. Famílias que não se assentam mais juntas para conversar. A melhor companhia que a pessoa tem é o seu celular, é a televisão. São pessoas doentes, uma geração doente. Uma geração hiperconectada, mas hiper esgotada, hiper doente, uma geração enferma. Aonde as pessoas não mais se relacionam umas com as outras, no tete a tete, olho a olho, no pessoal, no convívio. Parte dentro da casa, atinge outros ambientes, como a igreja, influencia a igreja. E acaba destruindo tudo. O Deus que consola os abatidos é o Deus que responde com relacionamentos. É o Deus que responde com amizade. É o Deus que responde com proximidade. É o Deus que responde com unidade. É o Deus que responde com um próximo do outro. É assim que Deus faz. O consolo de Deus aos abatidos, Ele vem com a chegada de um amigo. Ele vem com a chegada de um companheiro, de uma companheira de oração. Ele vem restaurando o convívio. E assim Deus restaura. E assim Deus cessa as lutas por fora e os temores por dentro. E assim Deus motiva, Deus encoraja. E assim Deus cura, Deus trata. E assim Deus derrama o bálsamo. Quando nós estamos perto de pessoas que são relevantes para nós e que vão colaborar com a nossa caminhada. E quando a gente divide, compartilha ali os nossos problemas com essas pessoas, repito, elas não vão resolver os nossos problemas, mas vão nos ajudar muito a resolvê-los. Essas pessoas são especiais para a gente. Essas pessoas, elas são essenciais para a gente. Se você não tem um Tito na sua jornada, eu te digo que você não vai conseguir terminar a sua jornada. Paulo tinha um Tito que era o seu cuidador. Paulo também teve Timóteo, que trouxe conforto para ele ali na prisão em Roma, que trouxe conforto para ele, anunciando as coisas ali da região de Tessalônica, de Éfeso. Paulo teve pessoas próximas a ele, que viram as suas dificuldades e o assistiram nos seus problemas, nas suas lutas, nas suas calamidades, que não foram poucas. Quem é o seu Tito? Que vai te consolar quando ele se chegar perto de você. Você tem? Se você não tem,
Peça ao Senhor que abra os seus olhos para que você tenha, porque eles são essenciais na nossa caminhada. Se simplesmente um renovo espiritual resolvesse o problema de Paulo ali, Deus teria dado. Se simplesmente uma nova revelação do trono de Deus, do céu, do paraíso, resolvesse o problema ali, Deus teria dado. Se fosse necessário que viesse um anjo com uma espada desembainhada e lançasse por terra os inimigos físicos de Paulo, os inimigos espirituais de Paulo, Deus também teria dado, mas não era essa a solução, e não é a solução para você também. Não estou dizendo aqui que ser cheio do Espírito Santo não seja essencial, mas a Bíblia diz que nós somos espírito, alma e corpo. Nós somos uma formação equilibrada de 3 essências. Não adianta eu ser uma pessoa equilibrada nos meus sentimentos, no meu psique, no meu espírito, se não for equilibrado no meu físico, vou sentir. O que adianta um crente cheio do Espírito Santo, mas que não tem amigo? Ou o que adianta um crente cheio de amigo que está vazio do Espírito Santo? Ou o que adianta uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de amigo, mas descontrolada emocionalmente? A Bíblia nos incita a estar equilibrados, para que nós recebamos o verdadeiro consolo do Senhor. Eu lembro um grande amigo meu. A Bíblia diz que tem amigo que é mais chegado que o irmão, e realmente tem mesmo. Logo quando a minha mãe faleceu, aí eu morava ali, era eu e minha mãe ali na casa. Aí a minha mãe faleceu, eu fiquei ali uns 2 ou 3 dias sozinho, ali na casa. Aí esse amigo meu, um dia, ele trabalhava num lugar bem longe lá do bairro onde eu morava. Aí um belo dia, ele chega na minha casa e fala assim: olha, eu vim aqui fazer companhia para você, nesse tempo aí, até você se recuperar aí da morte da sua mãe. Eu falei assim: rapaz, mas você trabalha longe, como que você vai? Ele falou assim: isso não interessa, rapaz, eu vou aqui ficar do seu lado durante esse tempo. E o camarada ficou lá em casa, ele fazia o maior esforço que eu estava vendo, mas ele ficou, e Deus enviou consolo ali. Se fosse só um enchimento do Espírito Santo, se fosse, Deus teria dado. Mas nós temos carências humanas, nós temos carências afetivas, nós temos carências físicas, emocionais. E Deus, Ele também se preocupa com isso. E ali, como no caso de Paulo, aconteceu comigo que Deus enviou um bálsamo ali em minha vida, com a chegada daquele meu amigo, e pronto. E ali, um processo de restauração, ele teve um outro tom. E assim Deus faz com a gente, e assim Deus faz com você. Não despreze aquela pessoa que Deus colocou do seu lado. Que tem gente que gosta tanto da gente, e a gente pergunta: por que fulano de tal gosta tanto de mim? O que eu fiz para essa pessoa? A pessoa
se agrada de estar perto da gente. E isso precisa fazer bem para a gente, como faz bem para aquela pessoa que está ao nosso lado. Isso é importante. Porque é nesse processo que Deus promove vários milagres, Deus promove um grande tratamento, Deus restaura grandes coisas, quando aquela pessoa está do nosso lado, aquela pessoa, que é bênção para a gente. Que Deus possa trazer o pleno conhecimento desta palavra ao seu coração. Não menospreze os títulos que estão perto de você, porque eles que são as respostas para as suas crises, para os seus sofrimentos. Não menospreze, não os lance fora, porque a resposta Deus coloca neles. Não virá nada de sobrenatural, mas bem humano, para colaborar com você nessa jornada. E como a jornada na Macedônia não era fácil, enquanto a gente não atravessar a nossa Macedônia, os títulos não vão nos abandonar, eles vão estar perto de nós. Eu quero orar por você. Te convido a ficar de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai Santo, eu sei que há muitas pessoas aqui, meu Pai Santo, que estão passando por situações muito dramáticas em sua vida. Meu Pai Santo, mas a necessidade de termos, ó meu Pai, pessoas, cooperadores junto conosco, meu Pai. Pessoas que caminhem junto conosco, que orem conosco, que nos ouçam, que conversem conosco, meu Pai Santo. Isso é tão poderoso, ó meu Pai, como uma enxurrada de unção que vem do alto, ó Deus Santo. Porque o Senhor tem propósito de restauração em nossa vida por completo. Não pela metade, meu Pai de poder. Tu és poderoso para fazer mais, ó Deus. Por isso eu te peço nesta noite, meu Pai Santo, se há amizades aqui neste lugar, meu Pai Santo, que foram rompidas, que foram fragilizadas. Amizades, ó meu Pai Santo, que foram largadas de lado por caprichos, ó meu Pai Santo, meramente egoístas, ó Deus, eu agora repreendo, meu Pai Santo, todo esse mal. Meu Pai Santo, e profetizo sobre o teu servo um tempo de restauração, ó meu Pai. Um tempo de relacionamento maduro, equilibrado, com pessoas que são tão valiosas para a gente, porque são valiosas para o Senhor. E que seu nome seja engrandecido, ó Deus Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Comece na sua casa. Comece com aquele amigo que talvez você não está dando ideia, tanto quanto dava antes. Continue na igreja e peça que Deus restaure todos os elos que foram rompidos na sua vida ao longo do tempo. Paulo, ele era espiritual. E um homem assim, cheio de experiências. Mas ele andava com todos. E todos eram bênção para ele. Que Deus possa te abençoar nesta noite. Eu quero orar pelas famílias também. Quero orar pela sua família. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agora oramos, ó Pai Santo, te agradecendo, ó Deus de poder, meu Pai Santo, por cada família aqui representada. Meu Pai Santo, que o Senhor possa renovar, ó meu Pai Santo, os laços familiares. Meu Pai Santo, esposa, marido, pai e filho. A tua palavra nos diz que antes daquele dia, que o Senhor restauraria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Meu Pai Santo, que esse seja o tempo desta restauração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém, aleluia. Irmãos, rapidamente, só quero dar um recado aqui. Terça-feira, as irmãs estão convocando todas aquelas que participaram do encontro com Deus, para estarem aqui terça-feira, às 19h30,
porque vai estar tendo um pós-encontro muito tremendo e vai ser um tempo assim de relacionamento. Então venha em nome de Jesus. Terça-feira, às 19h30. Eu não fui no encontro com Deus. Eu queria, venha também, pode vir. Pode vir. Vai ter pão para todo mundo, a mesa é grande. Pode vir. Fique à vontade em nome de Jesus. Amém? Também quero dizer uma coisa para os irmãos. O nosso passeio para Mendanha, temos vagas no ônibus. Se você tiver interesse em ir, procure a irmã Bruna. Tá? Nós temos ainda algumas vagas que já estão se esgotando. Procure ela que vai ser uma bênção. Vai ser um tempo assim maravilhoso para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Aleluia? Amém? Amém? Tem alguém que ainda? Amém? Aleluia. Eu quero também reforçar, teremos culto de jovens, dia 18, e na segunda terça-feira do mês, nós teremos um grande podcast, onde será em comemoração ao Dia das Crianças. Vai ser um podcast muito especial. E aí estarão umas irmãs aí apresentando um podcast muito interativo, edificador, e vai ser tremendo. Já fica o convite para segunda terça-feira do mês no nosso canal do YouTube, você que nos assiste também. E em novembro também nós teremos um podcast aí do Novembro Azul, prevenção aí de câncer de próstata. Então vai ser bênção aí, final do ano já está bem cheio. Nós já estamos chegando também aí no nosso culto de aniversário da igreja, né? E daqui uns dias, o tempo está passando tão rápido. Vai ser bênção, dia 2 de novembro, nosso culto de aniversário da igreja. E no dia 15 de novembro vai ter o Conferban também, não é isso? Amém, minha esposa? Conferban, dia 15 de novembro, vai ser na onde? João Molevade, amém? E aí nós vamos planejando esses detalhes aí. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus abençoe você que nos visita. Sinta-se à vontade, você que nos assiste aí da sua casa, onde quer que você esteja, que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Os irmãos da congregação, fica aí o nosso abraço fraterno a todos vocês, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agora oramos, ó meu Pai Santo, encerrando esse culto, esse trabalho, e que nós possamos voltar às nossas casas, ó meu Pai, meu Pai Santo, repletos da verdade do Senhor impregnada em nós. Tenhamos uma semana de grandes vitórias, ó meu Pai, segundo o Teu poder, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um dos irmãos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique em paz. Até o nosso próximo culto.